Bom, hoje a gente vai ler um livro de um filósofo chamado Platão, muito importante, extremamente influente na história da filosofia. Se você está começando agora a conhecer um pouco de filosofia, ou se você está estudando para o vestibular, ou se você está estudando no ensino médio com afinco, você precisa conhecer o Platão, você precisa saber interpretar algumas das suas principais ideias. Vai falar também indiretamente sobre uma das principais, uma das primeiras tretas que existiram na história da filosofia. De um lado, você tem o Sócrates, né, que era mestre do Platão, e ele próprio defendendo, assim como outros filósofos defendiam na época a ideia de que a verdade é algo eterno, imutável, absoluto. E você tem os professores de retórica, os sofistas, que vendiam as suas aulas, ensinavam a arte do debate, a arte de falar bem. Só que para você ganhar um debate, percebe como é contraditório? Para você ganhar um debate, você não necessariamente precisa alcançar a verdade ou precisa ser coerente, ser lógico, você precisa persuadir. Isso vai na contramão do que o Platão, do que o Sócrates defendiam. Justamente o melhor método para eles, para se buscar a verdade, para se construir o conhecimento, é o diálogo. O Sócrates, com a sua maêutica, com o seu parto de ideias, e o Platão via nessa dialética, nessa troca de ideias, nessa busca pela verdade também algo de muito satisfatório. Não é à toa que todos os livros que Platão escreveu são escritos em formato de diálogo, em que o personagem principal da conversa ali do que está acontecendo é o seu mestre Sócrates. Algumas dessas histórias são passagens reais da vida do Sócrates, como o seu julgamento, os últimos dias que ele viveu. Outras já são histórias em que a filosofia do Platão vai sendo apresentada também nesse mesmo formato. Bom, para começar, então, a gente vai ler um trecho de um livro do Platão chamado Gorgias, que é o nome de um sofista, onde ele próprio começa a explicar o que é a retórica e qual a sua função, né, para que ela serve. A partir daí a gente vai comentando em que esses dois lados, filósofos e sofistas, discordavam principalmente nesse período da filosofia. Vamos a ele? Bom, então esse trecho, essa fala que a gente vai ler, ela diz o seguinte: a retórica, por assim dizer, abrange o conjunto das artes que ela mantém sob sua autoridade. Vou apresentar uma prova eloquente disso mesmo. Por várias vezes fui com meu irmão ou com outros médicos à casa de doentes que se recusavam a ingerir remédios ou a deixar-se amputar ou cauterizar. E não conseguindo o médico persuadi-los, eu fazia com a ajuda exclusivamente da arte da retórica. Então, olha só já nesse primeiro trecho que ideia interessante, né? A arte da retórica que os sofistas ensinavam, eles foram os primeiros a receber para dar aulas. Antes dos sofistas começarem a cobrar pelas suas aulas, que eram interessantes para os filhos dos poderosos, né, dos grandes comerciantes, das pessoas influentes na cidade de Atenas que iam participar da vida política, antes deles começarem a fazer isso, a profissão, a ideia do professor não era necessariamente uma profissão, principalmente não remunerada. Os sofistas começam a cobrar por essas aulas, que vão ser importantes para eles, que num cenário democrático, né, na cidade de Atenas, onde há muito debate, onde há muita discussão política, essa arte de falar bem, de se impor, a arte de convencer o seu adversário através das palavras, né, para ganhar a sua causa ali para ganhar a sua causa no debate, na discussão pública, é muito importante. Então eles começam a pagar os sofistas, eles difundem essa arte que, olha que interessante o que ele diz no texto. Imagina a situação, você fala bem, você vai com um médico na casa de alguém, a pessoa se recusa a receber o tratamento que o médico está oferecendo, fala, você precisa de repouso, você precisa tomar bastante líquido, você precisa tomar determinada medicação por tantos dias.
mas a pessoa não se convence, a pessoa não acredita no médico, a pessoa não quer ouvir o que o médico tem a dizer para ela, né? Uma pessoa formada com, vamos dizer assim, o médico representa aqui uma pessoa que apresenta uma verdade para a pessoa. Olha, você está doente, você precisa do remédio. O sofista, independentemente de possuir ou não essa verdade, de possuir ou não formação na área, ele consegue convencer a pessoa a receber o tratamento, não graças a nenhum dos artifícios, mas graças à arte da retórica, graças à arte do falar bem, à arte de se posicionar bem. Vamos ler mais um trecho então para a gente continuar a nossa discussão? Na sequência dessa mesma fala, ele diz o seguinte: digo mais, se na cidade que quiseres um médico e um orador se apresentarem a uma assembleia do povo ou a qualquer outra reunião para argumentar sobre qual dos dois deverá ser escolhido como médico, não contaria o médico com nenhuma probabilidade para ser eleito, vindo a sê-lo, se assim o desejasse, o que soubesse falar bem. Tal é a natureza e a força da arte da retórica. Então veja que interessante, né? O próprio sofista ele diz o seguinte: para convencer as pessoas, não necessariamente o sofista precisa possuir a verdade, precisa possuir um diploma médico. Se ele e um médico precisassem defender frente a um público, frente a um conjunto de pessoas ali, quem deveria ser o médico, ocupar a posição de médico numa cidade, o médico, não só porque ele tem conhecimento, não só porque ele possui capacidade, competência na sua área, ele vai conseguir convencer as pessoas. Do mesmo jeito que ele não conseguiu convencer o doente a tomar um remédio, a fazer um tratamento. O sofista, apesar de não ter nada disso, e é aí que a gente vai comentar sobre a crítica que os filósofos fazem em relação aos sofistas, o sofista, usando a arte da retórica, falando bem, ele consegue convencer a pessoa a ocupar a posição de médico na cidade. Então você imagina uma pessoa que não é médica, chega numa cidade, convence a todo mundo que é médico e começa a medicar, logicamente, porque ele fala bem, ele vai convencer todas as pessoas a fazer esse ou determinado tratamento. Isso vai de encontro, né? Isso não vai combinar, né? Isso não vai concordar com a postura que os filósofos desse período têm sobre a questão da verdade. A verdade nesse período é vista como algo eterno, absoluto, imutável. Então, a razão, o filósofo, né, se utiliza da razão, ele deve buscar a verdade, encontrar a essência das coisas. Por exemplo, existe uma verdade sobre a cura para determinada doença. Disse a verdade sobre o que é a alma humana, sobre a justiça, sobre o bem, sobre o funcionamento da natureza, etc. Essa é a tarefa do filósofo, daquele que usa da razão. O problema é que para os sofistas você tem a arte da retórica relativizando toda essa posição. Para os filósofos, no campo político, por exemplo, né, que é onde você encontra os principais alunos desses sofistas, o ideal seria que todos, buscando a verdade, buscando um conceito ideal do que é justiça, do que é o bem comum, do que é a política, debatessem, dialogassem e encontrassem a melhor forma de conviver, as melhores leis, enfim, tudo aquilo que pudesse garantir a harmonia, a felicidade das pessoas. O que os sofistas estavam ensinando é justamente o oposto. Ele estava ensinando o político, olha, você tem que ser um bom orador, você tem que ganhar a sua causa, mesmo que você tenha que se contradizer, mesmo que você tenha que teatralizar, chorar, dramatizar, o importante é ganhar a causa. Então percebe como são duas posturas opostas? Para os primeiros filósofos, né, dentro desse, em especial, né, para o Sócrates, para o Platão, o diálogo é a principal forma de busca da verdade. A razão é meio de se encontrar a verdade sobre a justiça, o bem, etc. E o diálogo tem papel fundamental nessa tarefa. O diálogo é troca de ideias, é dialética, é contribuição de
cada uma das partes. Num debate, numa disputa de retórica, onde um quer convencer, se sobrepor ao outro, o diálogo não existe. Não existe essa troca de ideias, não existe essa possibilidade de busca da verdade. É uma das posições, obviamente, que tem que vencer e vai tentar se destacar, se sobrepor à outra. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Curte o vídeo se você gostou do nosso bate-papo. Não se esquece de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Deixa nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas... ou simplesmente o que você achou do vídeo, de qual lado dessa treta você ficaria. Você gostaria de ter aula com sofistas de retórica, ou você gostaria de sentar na praça pública com o Sócrates, com o Platão, para descobrir juntos a verdade sobre o que é o bem, sobre o que é a justiça? E não se esqueça que semana que vem tem mais vídeos. Abraços e beijos!